E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje eu quero continuar falando sobre população brasileira, tá? Resgatando um pouco a análise que nós fizemos. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, uma população mal distribuída no território. Existem regiões que são densamente povoadas, com uma alta densidade demográfica, regiões que são vazios demográficos, sobretudo no interior do Brasil. Essa característica tem uma relação direta com o processo de colonização, ocupação, expansão da fronteira agropecuária ao longo do período de colonização, do período colonial, mas naturalmente isso foi ganhando uma dinâmica diferente ao longo dos anos, né? Quando a gente observa o comportamento dos dados, principalmente a partir do final dos anos 60, entre os anos 50 e 60, quando o Brasil se industrializa, e essa industrialização ela estimula um processo de urbanização. O processo de urbanização acaba por criar um novo cenário, um cenário em que você inverte a lógica. O Brasil deixa de ser, até os anos 40, aproximadamente 30% da população vivia nas cidades e cerca de 70% vivia no campo. A gente chega ao ano 2000, né, com 80% da população vivendo nas cidades e 20% vivendo no campo. A tendência é que nós cheguemos aí no próximo censo a quase algo perto de 90%. Então o Brasil se urbanizou demais. Esse movimento de urbanização ele mudou radicalmente a estrutura etária da população. Porque a tendência nas áreas urbanas, a tendência nas grandes cidades é que haja uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa é a maior tendência. Então, o modo de vida urbano, ele impõe condições, dificuldades financeiras para as famílias e que o homem, como provedor, o único provedor da família, ele não dá conta das necessidades reais da sobrevivência na cidade, com aluguel, com suprimentos, com cuidado com os filhos. As mulheres são obrigadas, por conta dessa necessidade, a ingressarem no mercado de trabalho. E ao ingressarem, esse movimento de ingresso das mulheres no mercado de trabalho, ele provoca uma redução da fecundidade. Então, o número médio de filhos por mulher cai significativamente, drasticamente, e essa queda ela altera a taxa de natalidade. Então, o Brasil passa a viver, e aí nesse período que se consolida entre os anos 70, 60, 70, 80, uma transição demográfica. Então, a natalidade cai significativamente, a mortalidade que já havia caído bastante, ela se estabiliza, e o nosso crescimento vegetativo ele vai diminuindo. Então, nos últimos anos, o Brasil passou por essa transição. E nessa transição, nós passamos a experimentar uma situação, passamos recentemente uma situação, considerando a nossa estrutura etária, o nosso comportamento demográfico, um período em que os economistas e demógrafos chamam de janela de oportunidades. Por quê? A estrutura etária típica de um país subdesenvolvido, ela tem a base larga, que significa alta fecundidade e alta natalidade, e o topo estreito. À medida que a gente começa a promover o estreitamento da base e nós avançamos com medidas de medicina preventiva, melhoria da condição de vida, melhoria dos salários, e nós promovemos um aumento na expectativa de vida, isso acaba modificando a característica da estrutura etária, um alargamento do topo, estreitamento da base. Começa a acontecer, ocorre uma fase específica em que eu tenho mais adultos em idade produtiva do que menos idosos e crianças dependentes desses adultos. Então, o que significa a janela de oportunidades? O momento em que eu tenho uma parcela maior da população em idade produtiva e uma parcela menor composta por jovens, crianças que não podem ingressar no mercado de trabalho e idosos. Qual é a contribuição desse momento? Por que esse momento é chamado de janela de oportunidades? Porque é o momento em que você tem custos sociais menores. Você tem custos sociais menores. Você tem menos investimento necessário na manutenção, por exemplo, da educação infantil. Você ainda não tem uma população idosa tão numerosa. E você pode ter um mercado de trabalho mais aquecido, um mercado mais aquecido. Então, isso pode promover um crescimento econômico. Só que esse é um momento, é um retrato. Então, alguns economistas também chamam de bônus demográfico ou janela de oportunidades. O Brasil viveu isso nas primeiras décadas do século XXI. Comecinho do ano 2000, entre o ano 2000 até 2010, o Brasil viveu esse momento. Qual é a tendência que se apresenta no momento seguinte? No momento seguinte, o Brasil passa a viver uma nova situação.
A tendência de queda da fecundidade ela continua, então o estreitamento da base avança, só que o alargamento do topo também avança. Então essa população que há 10, 20 anos atrás ela estava na faixa ainda produtiva, ela compunha os adultos em idade produtiva, ela passa a ingressar a compor a população de idosos. Então esse estreitamento da base e o alargamento do topo impõem uma nova preocupação. A preocupação com o tema da previdência social. Que esse é um tema importante, que é um imbróglio, um problema para vários países do mundo. O que significa previdência social? Significa as aposentadorias. Até que idade uma pessoa pode trabalhar e passa a receber aposentadoria? Até que idade é o ideal? Essa é uma grande discussão. Essa mudança na estrutura etária do Brasil, essa mudança que representa o aumento da expectativa de vida e a redução da natalidade, faz com que o Brasil precise debater esse tema, precise discutir esse tema. Então discutir esse tema significa procurar achar uma alternativa para esse menor mercado de trabalho que está se renovando menos, tem menos jovens, menos crianças e jovens, e esse aumento do número de aposentados. Então a gente já começa a presenciar no Brasil um chamado déficit previdenciário. A gente gasta mais com a aposentadoria do que com pessoas produtivas que contribuem com o sistema. No Brasil, nós temos um sistema que ele é solidário. Então, eu que estou na ativa hoje, trabalho e recolho INSS, eu pago INSS e esse dinheiro é usado para o pagamento das aposentadorias dos aposentados. Vocês, quando ingressarem no mercado de trabalho, contribuirão com o INSS e esse recurso, esse benefício será pago para mim. Vamos imaginar um cenário aqui há 30 anos, eu que eu já esteja aposentado, eu vou usufruir disso. Então, quando você tem menos trabalhadores contribuindo e muitos trabalhadores usufruindo do benefício, você passa a ter um problema. Mas no caso brasileiro, e aí tem um longo debate que eu até quero propor aqui para vocês uma pesquisa, um longo debate sobre o real problema da previdência no Brasil. Então, o problema está na estrutura etária ou o problema está nos privilégios que são garantidos a determinadas castas do funcionalismo público. Então, quando a gente fala determinadas castas, estou falando de juiz, promotor, uma certa elite do funcionalismo e principalmente das Forças Armadas. Mas esse é um debate que eu quero propor para vocês. Por enquanto, eu quero deixar aqui essa reflexão para a gente pensar nessa mudança da estrutura etária, pensar como o Brasil mudou nos últimos anos e quais são as consequências dessa mudança. Então, o Brasil continua mudando. Tendência de redução da fecundidade, redução da natalidade e aumento da expectativa de vida. A nossa população idosa está aumentando significativamente. Isso vai exigir mudanças imediatas. Então, uma melhoria no sistema público de saúde, uma adequação no sistema de transportes e mobilidade urbana, políticas públicas para poder dar conta da saúde dessas pessoas, saúde preventiva, atividades físicas, o maior acompanhamento do poder público para essa população. São várias as medidas possíveis. Mas é um Brasil que envelhece, é um Brasil de cabelos brancos, essa é a tendência. Então, futuramente, nós passaremos por uma outra etapa da transição, que é uma redução, um crescimento vegetativo negativo, como já acontece em alguns países como o Japão ou como alguns países europeus. Eu tenho uma natalidade, uma fecundidade tão baixa que a mortalidade acaba ficando mais alta. E aí eu tenho um crescimento negativo. O Brasil ainda não está nesse patamar, nós estamos reduzindo o crescimento vegetativo gradativamente. Então, a cada censo, a cada levantamento populacional, a gente percebe uma redução ainda maior. Tá bom? Mas o debate de hoje, acho que é importante pensar nas consequências dessa mudança na estrutura etária da população brasileira. Quais são as preocupações, além da previdência? Então, eu vou lançar essa pergunta, você responde para a gente poder provocar o debate e amanhã eu dou continuidade com o tema estrutura étnica da população brasileira. Tá bom? Então, pessoal, recomendo muito que vocês assistam os vídeos integralmente, façam as atividades, façam perguntas, mandem perguntas, façam comentários, que o objetivo é mantê-los produtivos, pensando, refletindo sobre os temas que nós estamos tratando. E a minha preocupação é sempre tentar fazer com que esse tema, objeto da discussão, da aula, ele seja um tema que também responda a questões que estão colocadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são preocupações da sociedade brasileira. Tá bom? Um abraço e até amanhã.